Olá, meus amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo da Pneumoteca aqui no YouTube, sempre discutindo artigos ou temas em pneumologia. Convido você a nos seguir no nosso Instagram para acompanhando sempre as novidades do nosso canal. Aqui já está aqui, se inscreva no nosso canal, dê um like nesse vídeo, nos ajuda a estar sempre trazendo novidades na temática de pneumologia. Conheça o nosso site pneumoteca.com.br com alguns cursos na área de pneumologia, principalmente para o clínico ou para o pediatra. E também estamos agora no Spotify. Essa discussão desse artigo também está no Spotify, se você quiser lá no seu carro ouvir a nossa discussão. O tema hoje é etiologia em pneumonias associada à ventilação mecânica. Lembrando que discutimos recentemente um artigo sobre fatores de risco de pneumonia associada à ventilação mecânica. Então esse artigo aqui ele é apenas uma complementação daquele estudo sobre essa temática de pneumonias associadas à ventilação mecânica. Então, vamos lá ao nosso artigo. Pneumonia associada à ventilação mecânica, incidência, etiologia microbiana e perfil de resistência aos antimicrobianos. Esses são os autores do artigo aqui do Brasil e foi publicado através da Universidade Estadual do Oeste do Paraná, em Cascavel. Então, temos uma realidade brasileira aqui que a gente traz da etiologia desses pacientes com ventilação, com pneumonias em ventilação mecânica. Antes da discussão do artigo, eu convido você a conhecer o nosso curso de Radiologia do Tórax, que está no nosso site da pneumoteca.com.br, que você vai aprender a interpretação de exames radiológicos, a radiografia de tórax e a tomografia do tórax. É um curso básico para não radiologistas. Obviamente, você não vai virar um radiologista com esse curso, mas vai ter a capacidade de aprender e interpretar muito melhor no seu dia a dia, nos consultórios, nos serviços de pronto-socorro, e assim por diante em outros locais onde a gente utiliza muito a radiologia do tórax. Você vai aprender as técnicas radiográficas que utilizamos, vai identificar as estruturas do tórax e os padrões de doença pulmonar, o que é normal, o que é que não é. Serão 7 aulas sobre radiologia, radiografia do tórax, 7 aulas sobre tomografia e mais 3 aulas de discussão de casos clínicos, onde você vai sedimentar o seu aprendizado, e mais de 350 imagens que você vai ver durante todo o curso. A primeira aula está disponível aqui no nosso canal, você assiste gratuitamente, e o restante do curso no site pneumoteca.com.br. Bom, voltando ao nosso artigo, na introdução, a definição de pneumonia associada à ventilação mecânica é aquela diagnosticada após 48 horas da introdução dessa mesma. Já vimos isso na aula sobre fatores de risco de pneumonia com ventilação mecânica. A mortalidade é mais ou menos de 20% a 60%, já estudamos os fatores de risco. Se você não viu esse outro artigo, esse outro vídeo, que veja aqui, está no nosso canal disponível. E o diagnóstico microbiológico ele é importante porque ele define obviamente, qual é a etiologia. Mas ele necessita da coleta de material do trato respiratório para a cultura, no caso aqui, a aspiração de cultura traqueal. Os micro-organismos predominantemente isolados na literatura mostrada são os gram-negativos, principalmente o Acinetobacter e o Pseudomonas, e os gram-positivos, o Staphylococcus aureus massa, é aquele Staphylococcus mais resistente aos antibióticos. E a terapêutica é complexa porque a gente tem opções restritas de tratamento, uma vez que existe muita resistência, então muitos antibióticos não vão fazer efeito sobre essa enfermidade. Então, os objetivos dos autores foram determinar e avaliar a incidência de pneumonia associada à ventilação em UTI geral no hospital escola, estabelecer o perfil dos pacientes internados e determinar a frequência dos micro-organismos isolados nas culturas e o seu perfil de resistência. E também o intuito de trabalhar, de elaborar e aprimorar as medidas de prevenção e o conhecimento dos principais micro-organismos. E o seu perfil de resistência aos antibióticos auxiliará no tratamento empírico dos pacientes. A gente não vai, foi diagnosticado uma pneumonia associada à ventilação mecânica, a gente não pode esperar uma cultura, porque são 3 dias e você tem que iniciar o tratamento empiricamente. Na metodologia, foi um estudo descritivo, documental e retrospectivo,
através de dados de prontuários eletrônicos de janeiro de 2018 a dezembro de 2019, então foram 2 anos de coleta e aí foi feita a análise estatística, como você vê aqui, levando em consideração P menor do que 0,05 como significância estatística. Então vamos lá, os resultados. Bom, houveram 146 pacientes com pneumonia associada à ventilação mecânica, desses 7 apresentaram 2 episódios durante a internação. E foi uma mortalidade de 43,2%, que é aquela faixa descrita na literatura de 20 a 60, né? Mas é uma mortalidade elevada. Dos 146, 63 foram a óbito. Fomos aos dados demográficos, a mediana de idade 52 anos, sexo masculino predominante, 65, vou falar um pouquinho mais à frente. As comorbidades estavam presentes em número elevado, a 71%, e a hipertensão arterial foi a mais frequente, com 41%. E 7% dos pacientes tinham DPOC. O tempo de internação, a hospitalização foi uma mediana de 28 dias, bem alta, né? Esse é um fator preocupante. A permanência na UTI foi uma mediana de 16 dias e ventilação mecânica de 13 dias. E com relação aos procedimentos invasivos, a traqueostomia foi de 60%, sonda nasointeral 54%, nasogástrica 49% e reintubação. Lembrando que todos isso aqui que a gente falou são fatores de risco. A traqueostomia, sonda e reintubação são fatores de risco para a pneumonia associada à ventilação. O tempo de permanência em UTI é elevado, o tempo de ventilação e hospitalização também. Comorbidades também e sexo masculino também são fatores de risco que discutimos no artigo passado. Convido a você a assistir, que está bem interessante. Foram identificados 23 fatores de risco associados à ventilação mecânica nesse artigo. Bom, a origem dos pacientes, esse era um paciente que recebia trauma, tá certo? Então, a maioria foram de neurocirurgia, por isso que também é associado ao sexo masculino. Isso pode mudar, assim, dependendo do perfil do hospital, do perfil da UTI. Se é um perfil mais clínico, a gente vai ter uma mudança nessa situação. Em outro serviço, obviamente, que eu estou falando. Mas esse serviço aqui tinha essa característica de pacientes que recebia trauma, né? Então, a neurocirurgia foram os mais frequentes aqui, pacientes encontrados nesse serviço. Bom, com relação à classificação das pneumonias associadas à ventilação, 60% foram definidas microbiologicamente, né? 93%, 39% apenas clinicamente. E 15 culturas tiveram crescimento de mais de um microorganismo. No caso, 2 aqui. Total de isolados foram 108, as bactérias gram-negativas foi um percentual bem mais elevado, olha, 82%, as não fermentadoras 42%, enterobactérias 39%, e o estáfilo 15% apenas. E o streptococcus pneumonia, você vê que é relacionado à pneumonia domiciliar, né, com apenas 2%. Com relação à etiologia, separando o microorganismo individualmente, o Pseudomonas teve 18%, o Staphylococcus 15%, o Acinetobacter quase 15%, o Klebsiella 10% e os outros um pouco menos. Então veja que os 3 mais frequentes que falamos lá no início da discussão do artigo realmente foram os 3 mais frequentes também nessa publicação aqui. Bom, com relação à resistência das bactérias não fermentadoras, o Acinetobacter baumannii apresentou resistência de 82,3% ao imipenem, meropenem e ciprofloxacina, como a gente vai ver aqui, ó. O cipro aqui, esse azul mais escuro, ele é o Acinetobacter baumannii, certo? E o imipenem e o meropenem também, que são drogas que a gente utiliza também de segunda linha, né? De segunda linha no sentido de a gente não ser droga que a gente utiliza numa primeira escolha, mas ver que a resistência já é mais bem elevada, né? Com outras, o que é que eles perceberam também? A Pseudomonas, que é esse azul mais claro, apresentou resistência grande à ceftriaxona, como a gente pode ver, de 85% a ceftriaxona, e aqui, ó, ceftriaxona, e o imipenem de 40%, que a gente geralmente usa contra a pseudomonas. Então, foi uma resistência importante desses dois. E ambos foram sensíveis à polimixina
e a colistina, que são medicações que podem ser usadas aí nesse serviço. Mas, de todo jeito, a Pseudomonas houve uma resistência geral aos antibióticos menor do que o Acinetobacter baumannii, né? Só a exceção aqui da ceftriaxona realmente, mas dos outros foi menor. Das enterobactérias, a gente nota aqui que a maior resistência foi a ampicilina, como já era esperado, né? Ampicilina subactam, e a cefuroxima, que é uma cefalosporina de terceira geração, aqui, ó, quase 50%. Então, essas foram das enterobactérias. E nenhuma resistência foi observada aos carbapenêmicos, né? Imipenem, meropenem e a colistina. Olha aqui, ó, imipenem, meropenem e a colistina, então, são medicações que a gente pode usar contra essas bactérias. Quando fomos ver a resistência dos Staphylococcus aureus, mostrou realmente uma resistência de quase 90% à penicilina, mas isso aqui é uma situação já esperada. Resistência moderada à azitromicina e eritromicina, e a gente nem usa muito essas medicações para tratamento de infecções por Staphylococcus aureus. E 17% só resistente à oxacilina. Mas devemos ressaltar que houve uma baixa frequência dos estafilococos comparadas a outros estudos, né, que tem uma frequência bem mais elevada. Com relação à multiresistência bacteriana, houve uma prevalência geral de 45, 46% classificado como multiresistentes, 49 pacientes dos 160 que a gente viu, e os índices da literatura variam de 27 a 59, o que foi compatível aí. Os principais agentes multiresistentes, o Acinetobacter, olha só, quase 90% dos Acinetobacter eram multiresistentes, as enterobactérias também bem elevado, 80%, o Pseudomonas 40%, o Klebsiella 54% e o Escherichia coli 50%, lembrando que esses últimos dois aqui houve uma incidência bem mais baixa, né? Esses três aqui tiveram maior número de pacientes com essas três bactérias, que foram principalmente as duas primeiras com maior resistência, multiresistência no caso aqui. A relação estatística, a mortalidade não foi observada a associação entre a mortalidade e a multiresistência, veja o P maior do que 0,05. Também não foi relacionado com o tempo de hospitalização, isso aqui quase bateu, né, porque seria menor do que 0,05, deu 0,06. Mas ele afirma que pacientes com bactérias multiresistentes ficaram mais tempo hospitalizados, uma média de 34 vezes 27 dias nos demais, mas estatisticamente não foi significativo. E a permanência em UTI, apesar de também não ser significativo, mas eles disseram também que foi um pouco maior, mais tempo na UTI, né, dos pacientes multiresistentes, 20 dias contra 16 dias. Mas, repito, não houve associação estatística aqui nesse caso. Na discussão, ele relata que a média de hospitalização de 28 dias é preocupante, é muito tempo de internação, e isso causa outros problemas, né? Fator de risco, um deles aqui é a pneumonia associada à ventilação mecânica, que houve um aumento de risco de colonização e infecção cruzada, o predomínio do sexo masculino, já citamos isso, pela maior exposição a acidentes externos, né? Era um serviço que recebia trauma, então é um serviço com muita neurocirurgia, então o sexo masculino predomina com relação a isso, isso é histórico na literatura. E a resistência aos carbapenínicos do Acinetobacter baumannii são drogas essenciais e sua perda restringe opções terapêuticas e eleva a mortalidade. Então é uma situação preocupante dessa resistência do Acinetobacter a essas drogas. A Pseudomonas aeruginosa teve uma elevada resistência à ceftriaxona e a piperacillina tazobactam, aqui mais ou menos pode dizer moderada, e a imipenem também. Então, ele não foi considerado multiresistente, mas não é aqui uma situação que a gente deve ficar tranquilo. E as enterobactérias, uma resistência elevada a AMP e ampicilina subactam, e não tinha resistência aos beta-lactâmicos.
O hospital em estudo não possuía, no caso antes, um protocolo aprovado para tratamento de pneumonia associada à ventilação mecânica e ele alencou aqui novas opções terapêuticas, que seria a ceftazidima, que é uma cefalosporina de terceira, muito boa para pseudomonas, né, com a avibactama, desculpa, e a ceftazolona, a cefalosporina de quarta, com tazobactama. E ah, avaliar a pneumonia associada à ventilação mecânica por gram-negativos multiresistentes. Então, essas duas medicações poderiam atingir essas bactérias gram-negativas que são multiresistentes. Então, ele colocou isso como opção terapêutica para o hospital. Nas conclusões, o predomínio de gram-negativos multiresistentes, principalmente a Cinetobacter baumannii, destacou-se pela elevada resistência a carbapenêmicos, né? 46% foram classificados como multiresistentes. E a colistina e a vancomicina foram preservadas. Nenhum micro-organismo apresentou resistência a essas duas drogas e seguem como opções terapêuticas ainda disponíveis na instituição. Então, a vancomicina para o Staphylo massa é bem interessante de ser aplicado. E o conhecimento local como base terapêutica, né, o mapeamento dos agentes etiológicos, seu perfil de resistência é fundamental para a criação de protocolos institucionais e a antibioticoterapia empírica, que é o que vai ser iniciada no início, até a chegada da cultura, é o que você vai ter que fazer, né? Fazer uma antibioterapia empírica mais assertiva. Então, quer dizer, todos os serviços precisam fazer um mapeamento de agente etiológico igual ao que foi feito aqui, porque existem diferenças entre serviços, até pela diferença da população atendida em cada serviço. No caso deles, aqui eles tinham muito trauma. E as medidas preventivas, né, são importantes porque a alta incidência e a mortalidade reforçam a necessidade de aprimorar medidas de prevenção das infecções respiratórias nas UTIs, reduzindo o impacto clínico e econômico e a mortalidade também, por que não? Espera aí, pessoal, vamos à nossa dica de cinema aí. Muito bem, meus amigos. A dica de cinema hoje não é um filme, é uma minissérie chamada Chernobyl. Foi lançada pela HBO em 2019, já tem aí 7 anos. E é uma minissérie de 5 capítulos apenas. Então, se trata, na verdade, de um filme grande, né? Não tem temporadas, é só essa minissérie aí. E ela conta o que aconteceu no acidente da usina nuclear em 1986. Foi considerado o maior acidente nuclear da história. Houve uma explosão no reator 4 da usina durante um teste de segurança na época. Essa investigação do que aconteceu no acidente foi feita por esse personagem do Gerald Harris. Foi o físico enviado pelo governo para avaliar o que aconteceu durante, e quando ele vai chegando lá, ele vai descobrindo que a coisa foi muito pior do que ele esperava. A cidade de Pripyat, onde ficava a usina nuclear hoje, é uma cidade deserta, é uma cidade fantasma e não é permitida a visitação. Algumas pessoas vão para fazer mas tem que ficar pouco tempo lá, reportagem e tal, e tem alguns funcionários que ficam monitorizando a situação lá, mas você pode ficar apenas pouco tempo. E é interessante a série porque ela foca nas decisões tomadas pelo governo soviético na época para ações para resolver o problema, né? E houve uma tentativa de acobertar o mundo disso daí. Essa é a sala onde foi feito o teste, era um teste de rotina e depois houve uma explosão aí, toda a situação. Esses aqui são os mineiros que, em determinado momento, foram convocados lá para fazer uma determinada ação. Não vou contar aqui exatamente o que aconteceu, né? E esses são os dois personagens principais, o Gerard Harris, que faz o físico, e esse é um burocrata do serviço soviético, é o Stellan Skarsgård, ele é um ator sueco, vocês já viram ele em um monte de filme aí, e ele é o responsável por conseguir a parte burocrática das coisas, o que o Gerard Harris pedia aqui para fazer, ele ia lá e tentava. Ele mostra alguns dramas pessoais de pessoas contaminadas e coisa e tal, mas o foco não é esse. Essa é uma outra física que trabalhava em outra usina, que descobriu que aquela radiação já estava distante, ela na verdade atingiu toda a Europa e ela, na verdade, ela é uma representação de uma série de físicos que trabalhavam com, é, com usinas nucleares. Que são os personagens verdadeiros, ora, todos eles foram verdadeiros,
chamar a atenção aqui para Mikhail Gorbachev, ele era o presidente do Partido Comunista na época, que aparece na série também, e é quem envia lá os físicos para fazer o estudo. Essa é uma habitante da cidade que sofreu com a irradiação, certo? Então, é isso daí, a série Chernobyl, aonde vê, claro, só na HBO, ou quem tem ainda um aparelhinho de Blu-ray e DVD consegue comprar. Pessoal, até o próximo vídeo, espero que vocês tenham gostado, e se lembre de dar o nosso like aí, para que a gente possa crescer o nosso canal, tá bom? Então, até a próxima.